Muito bem-vindo para mais um programa Encontra com a Palavra. É uma felicidade grandíssima estarmos mais uma vez juntos. Continuando o nosso estudo do Velho Testamento, veremos pela segunda vez o livro de Juízes. Nesse livro observamos o ciclo histórico que se iniciava com a apostasia, que quer dizer afastar-se daquela posição anteriormente tomada com relação a Deus. Comparado a um relógio, esse ciclo funcionava da seguinte forma. Às 12 horas, os filhos de Israel estavam servindo a Deus. À 1 hora, eles cometiam uma apostasia espiritual. Às 2 e às 3 horas, eles se corrompiam moral e espiritualmente. Às 4 horas, Deus levantava um inimigo. Às 5 horas, eles entravam em guerra contra esse inimigo. E às 6 horas, eles eram mortos e escravizados. A seguir, após períodos de tempo que variavam quanto à duração, às 7 horas, eles clamavam a Deus. Às 8 horas arrependiam-se de seus pecados e apostasia. Às 9 horas experimentavam um reavivamento. Às 10 horas se dava a libertação deles e às 11 horas Deus levantava um juiz. Isso os levava de volta às 12 horas. Eles atingiam o topo do ciclo, eram retos diante de Deus, colocavam-no em primeiro lugar em suas vidas e o serviam outra vez. É impressionante, mas após um período de tempo que parecia pequeno, cometiam apostasia outra vez. É importante que tenhamos essa perspectiva histórica do livro de Juízes em mente e também nos lembremos que esse livro cobre um período de 400 anos. Às vezes o povo andava em retidão diante de Deus por um período de 80 anos, até que cometiam apostasia novamente. E quando pensamos na aplicação do livro de Juízes para as nossas vidas, podemos nos perguntar: quanto tempo leva até que nos tornemos apóstatas? Aplique isso na sua própria vida. Suponhamos que você enfrente uma crise durante a qual assuma um compromisso com Deus e o coloque em primeiro lugar na sua vida. Quanto tempo levaria até que você se afaste da posição assumida com Deus? Será que demoraria 80 anos? Talvez leve 8 dias, ou 8 semanas, ou 8 meses, até que você se esqueça que se comprometeu com Deus, hein? Pense em uma nação. Quanto tempo demora até que uma nação se torne apóstata? Pense em uma igreja. Visite uma igreja onde a palavra de Deus e o evangelho são pregados. Volte 40 anos depois e veja o que eles estão pregando. Quantas igrejas ainda pregam hoje que pregavam há 40 ou 80 anos? Estude os fundadores das denominações modernas, como Wesley, Calvino, Lutero e outros grandes líderes. Examine suas biografias e seus sermões e veja o que pregavam e no que acreditavam. A seguir, visite uma de suas igrejas hoje e observe o que está sendo pregado por lá. Que nome damos a isso? Apostasia. Afastar-se daquela posição anteriormente assumida com Deus. Quanto tempo demora até que eles cometam apostasia? Às vezes não chega nem a 80 anos. No livro de Juízes lemos sobre esses períodos de apostasia. Levava algum tempo até que o povo se tornasse apóstata. Lemos nesse livro que eles cometeram apostasia 7 vezes. Quando isso aconteceu pela primeira vez, eles foram conquistados pelos sírios e escravizados por 8 anos. Então Deus levantou um juiz chamado Otoniel que libertou o povo de Israel. Israel que teve paz durante 40 anos. Durante 40 anos eles foram retos diante de Deus. O povo cometeu apostasia mais uma vez. Foi conquistado pelos moabitas que naqueles dias viviam sob o reinado de Egon. O povo serviu a esse rei durante 18 anos, até que Deus levantou um juiz chamado Eude. A única informação que temos dele é que era canhoto. Eude libertou o povo e eles tiveram paz durante 80 anos. A terceira apostasia resultou na conquista do povo de Israel pelos cananeus sob o reinado de Jabim, cujo general era Cícera, que possuía 900 carros de ferro. Os filhos de Israel serviram a Jabim durante 20 anos. Dessa vez, quando eles clamaram a Deus, a libertação veio por meio de uma mulher muito corajosa. Você lembra? Débora. Débora convenceu o israelita Baraque a acompanhá-la na conquista dos cananeus. Parece que Baraque precisou ser arrastado por Débora e foi esperneando. Isso demonstra o vácuo que havia na liderança do povo. Outra mulher também foi peça importante na conquista dos cananeus. Seu nome era Jael. Ela assassinou o general Cícera
de maneira bastante incomum. A quarta apostasia resultou em uma, vamos dizer assim, das mais cruéis opressões, dessa vez imposta pelos midianitas. Felizmente, essa terrível opressão durou apenas 7 anos, e o libertador foi Gideão, provavelmente o mais destacado de todos os juízes. A quinta apostasia resultou na conquista pelos amonitas, que oprimiram o povo de Israel por 18 anos. Dessa vez o juiz foi um homem chamado Jefté, filho ilegítimo, odiado e desprezado por seus irmãos até o momento em que os amonitas conquistaram o povo de Israel. Aí eles precisaram dos momentos de habilidade, ou seja, habilidades militares de Jefté. Seus irmãos se aproximaram dele e o chamaram para ser seu rei líder. Há muitas pessoas em nossa sociedade com as quais temos dificuldades de nos relacionar, mas quando vem uma guerra, temos satisfação de tê-las por perto. Foi assim que aconteceu com Jefté. Ele livrou o povo dos amonitas. A sexta apostasia foi seguida da mais longa opressão, que durou 40 anos e foi imposta pelos temidos filisteus. Dessa vez o juiz e libertador foi Sansão. Muitas pessoas já conhecem a história de Sansão e sua namorada Dalila. Você pode conhecer a história deles, mas talvez fosse bom conhecer também o contexto histórico no qual Sansão viveu. Sansão foi um dos juízes e libertadores. Ele libertou os filhos de Israel dos filisteus. Além dessas 7 escravaturas impostas por forças externas, muitos acreditam que as guerras civis do livro de Juízes constituíram períodos de apostasia, apesar de não ter havido o envolvimento de forças externas. Houve 3 guerras civis durante esse período de 400 anos. A guerra civil descrita nos capítulos 19 a 20 do livro de Juízes foi muito grave e de grandes dimensões. Podemos fazer outra aplicação com o livro de Juízes, uma aplicação biográfica. Quando lemos o livro de Juízes, devemos nos perguntar: qual a aplicação que podemos tirar dele? Já sugerimos uma aplicação pessoal. Pode ser que você entre em um ciclo de apostasia. É possível que precise de um reavivamento e que esteja vivenciando algumas das terríveis consequências resultantes da apostasia. Você tomou uma posição diante de Deus e acabou se afastando dela. É por isso que nada dá certo. Nada vai dar certo mesmo até que você volte para Deus e reafirme o seu compromisso com Ele. Também podemos tirar do livro de Juízes uma aplicação para o nosso país. Pode ser que, de acordo com a ilustração do relógio, sejam 4 horas para muitos países. Pode ser que essas nações experimentem um reavivamento espiritual e evitem dores e consequências terríveis e devastadoras, se continuarem por todo o ciclo, como fez o povo de Israel, no livro de Juízes. Por 7 vezes no livro de Juízes, Deus levantou fortes inimigos que arrasaram com Israel. É bem possível que Deus esteja levantando uma conspiração internacional que abale alguns países e os coloque de joelhos. A aplicação nacional é que não temos que esperar até chegarmos a esse ponto para nos voltarmos para Deus. Podemos nos voltar para Deus antes que tudo isso aconteça. Também podemos fazer a mesma aplicação para a nossa vida pessoal. Essa aplicação do livro de Juízes é impressionante e urgente. Além das aplicações pessoais e nacionais do livro de Juízes, também podemos aprender com as aplicações biográficas. Essas podem ser vistas principalmente nas vidas dos próprios juízes. Esses juízes libertadores que salvaram o povo de Israel das forças que os oprimia são importante fonte de estudo das Escrituras. Lembre-se que quando estudamos Gênesis e alguns dos personagens bíblicos como Adão, Caim, Abel, Noé, Abraão, Jacó e José, dissemos que muito daquilo que Deus queria nos ensinar faria através da vida de pessoas comuns. Quando Ele, o Senhor, quis nos ensinar sobre fé, mostrou as vidas de Abraão e Gideão. Para nos ensinar várias coisas que são muito importantes, Deus relata longas histórias de pessoas. Muito do que Deus nos falou, Ele fez por meio de histórias biográficas. Encontramos algumas dessas histórias no livro de Juízes. Em primeiro lugar, todos esses juízes tinham uma coisa em comum. Talvez essa seja a primeira aplicação biográfica que podemos tirar do estudo das vidas dos juízes. A aplicação é muito simples. Todos eles eram pessoas simples, comuns aos olhos do mundo. Quando iniciamos o estudo da vida de Moisés, dissemos que observaríamos esse fato repetidas vezes durante o estudo das Escrituras. É um engano pensar que Deus usa super santos para fazer super coisas porque elas são super. Sabe o que as Escrituras na verdade nos dizem é:
Deus tem prazer em usar pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias porque elas estão disponíveis. Quando você enxerga isso, percebe que a característica mais importante para os santos no reino de Deus é a disponibilidade. Todas essas pessoas não tinham muita capacidade. Elas não foram importantes por causa de suas habilidades, mas por causa de sua disposição. Foi por isso que Deus as usou. Otoniel foi o primeiro juiz. Tudo o que sabemos sobre ele é que era sobrinho de Caleb. Você já foi apresentado como parente de alguém? Eu tenho um amigo que o irmão dele é uma pessoa muito importante na cidade, uma pessoa realmente muito importante. E ele sempre diz assim para mim, olha, eu nunca gostei quando as pessoas me apresentam para alguém. Elas sempre dizem, olha, esse aqui é o irmão de Peter. Esse aqui é o irmão do Peter. Sabe, o Peter é uma pessoa muito importante, ele é alguém. Aí esse meu amigo sempre diz, eu não gosto disso, porque parece que só o meu irmão é que é alguém. Você já apresentou alguém dessa forma? Olha, essa aqui é a esposa do João de Castro. Você conhece o João de Castro? Não conhece? Ele é alguém. Então, essa é a esposa dele. A única coisa que interessa sobre essa mulher parece que é o fato dela ser casada com o João de Castro. É muito injusto fazer isso com as pessoas. Mas isso é tudo que sabemos sobre o Otoniel, o juiz de Israel. Não há outros detalhes. E sobre Eude, a única coisa que sabemos sobre ele é que era canhoto. Quando Gideão foi comissionado para ser provavelmente o juiz de maior destaque de Israel, ele disse, o meu clã é o mais fraco de todos e eu sou o menor do meu clã. Gideão se autodescreveu como o mais fraco de todos. Essa história se repete em todo o livro de Juízes. Todos esses juízes foram apenas pessoas simples. Essa é a primeira aplicação que tiramos da vida deles. Mais uma vez o nosso tempo acabou, mas gosto de me despedir deixando um desafio. Você se considera uma pessoa comum? Você acha que Deus não iria ou não poderia usar você porque você é absolutamente comum? A mensagem do livro de Juízes é que Deus tem prazer em fazer coisas extraordinárias através de pessoas comuns. Junte-se a nós no próximo programa, quando descobriremos que cada um daqueles juízes eram realmente pessoas comuns, simples, e Deus as usou para fazer grandes coisas e poderosas coisas. Espero você para o nosso próximo programa. Até lá, então. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.